O dono da SAF do Botafogo, John Textor, foi intimado pela polícia para prestar depoimento na tarde desta quarta-feira, no Rio de Janeiro. Depois da investigação das acusações do empresário sobre a manipulação de resultados no futebol brasileiro, o site do GE teve acesso ao depoimento de 3 horas que o norte-americano concedeu na cidade da polícia. O caso é investigado pela Delegacia do Consumidor, mas, diferentemente do usual, Textor não prestou depoimento na sede da DECOM. O americano foi recebido no prédio ao lado, também na cidade da polícia, em ambiente mais privativo do Departamento Geral da Polícia e especializada. O dono da SAF alvinegra chegou ao local às 16 horas em uma van com 3 advogados e seguranças, até às 19. Ele relatou diferentes jogos no futebol brasileiro que ele julga terem sido manipulados, como o clássico em que o Palmeiras goleou o São Paulo por 5-0 no Brasileirão de 2023. No depoimento, ele citou os nomes de árbitros e de outras pessoas que ele acredita estarem envolvidas nos supostos casos de manipulação. John também falou sobre os diversos relatórios feitos por inteligência artificial que, segundo ele, comprovam a manipulação das partidas. Eu acredito que as inteligências artificiais sejam incríveis, mas não acredito ainda que sejam capazes de identificar uma manipulação. Deixe sua opinião nos comentários, e se está curtindo, já deixa o like. Além disso, Textor não entregou os documentos aos investigadores e diz que fará isso nos próximos dias. No começo de março, o empresário afirmou que tem gravação de árbitro reclamando de não ter recebido a propina combinada. John detalhou o caso no depoimento e disse que o juiz em questão não conseguiu que a partida tivesse o resultado desejado. O empresário ainda não entregou o áudio à polícia, mas garantiu que faria isso nos próximos dias. A Polícia Civil, por meio da Delegacia do Consumidor, informou que investiga o caso junto com o Ministério Público e acrescentou que, após o depoimento desta quarta-feira, novas diligências serão realizadas. As investigações continuam sob sigilo. E, na mesma noite, o alvinegro foi superado por 3-1 pelo Júnior Barranquilla. Júnior Santos, um dos destaques do Botafogo na temporada, afirmou que as declarações do dono do clube não chegam até as 4 linhas. Cuidado, hein, Júnior? Do jeito que ele tá, quem vai rodar é você. Júnior disse: procuro não ver essas notícias e o que está acontecendo. Acho que é uma coisa do John. Ele tem que responder isso aí. A gente está focado em jogar futebol e fazer o melhor pelo Botafogo. Sim, o dia foi tranquilo. Ficamos pensando sempre no melhor para o Botafogo, afirmou após a partida. Com a derrota, o alvinegro termina a primeira rodada na lanterna do grupo D da Libertadores. E o time volta aos gramados na próxima quarta-feira. Ainda na quarta, John chegou com o novo técnico da equipe, Arthur Jorge, do aeroporto. O empresário seguiu direto para a cidade da polícia, onde prestou seu depoimento. Lá, ele foi ao Newton Santos, onde chegou no intervalo da derrota do Botafogo para o Júnior Barranquilla. John reafirmou que tem provas completas da manipulação de resultados no futebol brasileiro. John, ainda não satisfeito, disse o seguinte: eu fui à delegacia e comecei o processo. Entreguei provas, dei meu depoimento. Eu tenho muito mais provas do que um relatório da Good Game. É um dia maravilhoso. Falei com os investigadores independentes e razoáveis que não pareceram estar torcendo por clube nenhum. É muita informação. São meses de coleta de dados. É muito o início de um processo muito saudável, disse a Good Game. É uma empresa francesa contratada por Textor para analisar jogos do Brasileirão. O empresário elogiou o trabalho da companhia e ressaltou que considera fundamental a utilização da inteligência artificial no processo. Essa empresa é uma das que tem maior credibilidade nessa área do mundo. Eles estavam aqui antes de eu chegar. Olharam 2 anos de dados antes de eu conhecê-los. Vocês deveriam olhar o nome da minha empresa, que foi a empresa em que ganhei dinheiro para poder comprar um clube. O nome da empresa era Evolution EA Corporation, Evolução de Inteligência Artificial. Se vocês não queriam mudança, não trouxessem um cara que fez seu dinheiro com inteligência artificial. Textor fez críticas ao STJD, que o denunciou e exigiu a exibição de provas, o que ainda não ocorreu. O tribunal deu prazo de 3 dias para o norte-americano mostrar as evidências que diz ter contra os jogadores do Fortaleza e São Paulo. E ainda complementou: estou tentando há muito tempo entregar provas para pessoas que se importam com isso. Eu mandei para o STJD, eles continuam falando que eu não entreguei provas. Eu entreguei há semana as provas completas de manipulação de resultados. Os nomes foram omitidos para proteger a identidade dos jogadores envolvidos. Eu me importo com a lei. Se alguém está envolvido no escândalo de manipulação, essa pessoa também tem direitos. Não consigo entender como o STJD, que tem processos não confidenciais, continua pedindo provas. Na noite de segunda-feira, o empresário publicou em seu site uma nota oficial na qual diz ter provas de manipulação por parte de jogadores em 2 partidas do Brasileirão: Palmeiras 5-0 São Paulo em 2023 e Palmeiras 4-0 Fortaleza em 2022. As diretorias dos 2 clubes paulistas citados prometeram processar, que reagiu nesta quarta, agora também dizendo: eu deixei muito claro que não fiz acusações sobre a Leila. Ela deveria parar de se comportar como se estivesse sendo atacada. Eu não fiz acusações sobre o Palmeiras. Quando as pessoas manipulam esses jogos, pela visão do computador, eu posso provar como, mas eu não posso provar por quê. Eu não sei quem paga quem ou se estão fazendo isso de graça. Nessa parte, ele realmente tem razão. Os clubes prometeram e cumpriram, e logo a resposta dos clubes vieram. O São Paulo enviou uma notificação extrajudicial a John por causa do texto em que o empresário afirma que 5 jogadores participaram de uma fraude para manipular o resultado do clássico contra o Palmeiras. Na terça-feira, o São Paulo já pediu por e-mail que John apresente provas a respeito do que escreveu no texto. O tricolor deve protocolar ainda nessa noite a reclamação formal no STJD e depende de uma tradução de um vídeo divulgado
indicado também pelo empresário para ir à Justiça do Rio de Janeiro. O presidente do São Paulo, Júlio Casares, gravou um vídeo em que diz que Testor foi irresponsável e reforçou que o clube pretendia levar o caso à Justiça Esportiva, o que está sendo feito agora. O São Paulo está tomando medidas junto ao STJD. Lamentável que instituições importantes do nosso futebol sejam atingidas por um ato impensado, disse o Júlio Casares. Se John afirma ter ocorrido irregularidades, que ele prove, que mostre documentos. Estamos aqui para defender atletas, funcionários, dirigentes e a torcida do São Paulo, completou Casares. Testor tem afirmado há meses que o Palmeiras tem sido beneficiado por esquemas de manipulação sem apresentar provas. Bom, aguardamos o resultado da investigação para poder definir algo, né? Mas muitos já disseram que isso é apenas um mimimi do Testor, por não aceitar a derrota do ano passado. Mas muitos concordam também. E você? O que acha disso tudo? Conta pra gente. Obrigado por assistir até aqui, você nos ajuda muito. Curta, compartilhe e comenta. Até a próxima e tchau.